por que o amor vem primeiro, na opinião de vocês? Bom, irmãos, por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque eu quero que você pense que todas as vezes que a gente fala de comunhão e de amor, a gente talvez seja treinado a evocar na cabeça nossa e na discussão aquilo que tradicionalmente nós entendemos como amor. E é bem possível que, se você pensa que o amor vem primeiro, você pensou assim: eu vou andar junto das pessoas que eu gosto. Então, se eu amo alguém, ou seja, se eu gosto de alguém, então eu quero que as pessoas que eu gosto caminhem junto comigo. É o que a gente pensa. Agora, na palavra de Deus, amar é gostar da pessoa. É isso que a Bíblia fala, que quando Jesus nos amou, é porque Ele gostou da gente. É porque Ele olhou assim para nós e falou: olha, esse aí vale a pena, viu? Eu vou morrer por esse aí, porque esse aí vai me dar algum benefício em troca. Se esse fosse o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz, eu acho que ninguém seria salvo, né, irmãos? Porque o fato de Jesus morrer na cruz implica que a lei não foi cumprida pelo ser humano. E Ele precisou cumprir. Então, todas as vezes que a gente fala sobre isso, a gente vai colocando as nossas opiniões, evocando esse conceito que é comum, de que amor e comunhão estão implicados em você gostar das pessoas, e aí quem você não gosta, você deixa de lado e não se sente obrigado a viver perto delas. E essa questão do gostar, eu acredito que também é bem interessante a gente pontuar, que as pessoas de quem você gosta ou não gosta, às vezes é sem motivo. Às vezes você olhou para uma pessoa, qualquer que seja, e pensou: não fui com a cara dela. Por quê? Porque não fui. Porque eu olhei o jeito que ela senta, e ela senta com a perna cruzada para cá, e eu gosto da perna cruzada para lá, e eu não gosto dela. Eu acho que ela é isso. A gente nutre esse tipo de coisa. E às vezes o gostar ou não gostar é motivado por algo que aconteceu, mas às vezes também não é. Então, se você se sente obrigado a conviver e a trabalhar esse tema dentro do seu coração, você evoca isso, né? Que é, obviamente, a nossa, entre aspas, zona de conforto. A gente vai até onde a gente quer ir, até onde a gente pensa que pode ir, e além dali a gente não segue. Por que eu gosto dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, meus irmãos? Porque o apóstolo Paulo tinha afeto por essa igreja. Veja, por exemplo, que a introdução dele é muito curta. No versículo 1, quando ele se apresenta, e apresenta também quem são os outros que estão escrevendo essa carta, que você pode notar aí no versículo 1 que se trata dele, Paulo, de Timóteo e de Silvano, que também é conhecido como Silas, né? Um dos companheiros que Paulo tinha. Ele escreve à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, e ele deseja graça e paz. É uma coisa que ele faz de maneira comum? É, mas o que ele fala em seguida não é comum. Nós encontramos apenas em outra carta de Paulo as coisas que ele fala no versículo 2 e no versículo 3. E ele fala no versículo 2 que ele sempre dá graças a Deus por eles, Tessalonicenses, e sempre os menciona nas orações. E além disso, Paulo menciona uma característica muito interessante desses irmãos no versículo de número 3. Para Paulo, essa igreja é especial por quê? Porque eles têm uma fé operosa, eles têm um amor abnegado e eles têm uma esperança firme. Veja que Paulo identifica neles 3 características: a fé, o amor e a esperança. Vamos adjetivar aqui cada uma dessas coisas. O versículo 3 diz assim: eu me recordo, sem cessar, diante do nosso Deus e Pai, o quê? Primeiro, a operosidade da vossa fé. Depois, quando ele fala de amor, esse amor, o que ele é mesmo? Veja aí, da abnegação do vosso amor. E a esperança, o que ela é? Firme. Aí eu queria mencionar com você uma situação aqui que eu acho muito importante: fé, esperança e amor. Qual desses 3 vem primeiro? No texto é a fé. Mas e na ordem teológica das coisas? Fé, esperança e amor. O que desses aí vem primeiro? Primeira coisa que acontece, qual que é? Oi? É a fé? Por que é a fé? Oi?
Tá vendo só? Fé, meus irmãos, o que tem a ver essa questão aqui da fé? O apóstolo Paulo trata a fé de que jeito? Se você lembrar do que Paulo fala sobre a fé em Efésios, ele fala uma coisa interessante no capítulo 2, não fala? Ele fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. O que é? É dom de Deus. Então você percebeu que quando o apóstolo Paulo está mencionando essa tríade aqui, fé, esperança e amor, ele está pensando em algo que começa a partir de uma obra divina? Então, eu acredito, meus irmãos, que se nós estamos pensando que a comunhão está associada ao amor, é uma consequência do amor, nós estamos pensando corretamente. Agora, esse amor é um amor plantado no nosso coração por Deus através do quê? Da fé. E aí vocês vão lembrar que quando Paulo fala a respeito de amor, Paulo não menciona o amor como sendo uma característica ou um dom, mas ele fala que amor é uma consequência do que Cristo faz nos nossos corações, que é o que ele chama em Gálatas de fruto. Qual é o primeiro fruto do Espírito que fala lá em Gálatas 5? Mas o fruto do Espírito é amor. Então, meus irmãos, amor é um fato que acontece a partir da presença de quem? Do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo sabe disso. É por isso que no versículo 5 ele fala assim: o nosso evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Então o que Paulo identifica no meio da igreja dos Tessalonicenses é uma ação muito especial do Espírito Santo, produzindo essas questões que os levam à comunhão. E é exatamente isso que eu gostaria de deixar para você aqui nessa manhã, para que você saiba e para que você entenda. A comunhão, meus irmãos, não é algo que nós provocamos. A comunhão não é algo que nós desenvolvemos de acordo com critérios próprios. A comunhão flui naturalmente onde existe amor. O amor nasce onde existe fé. E a fé está presente aonde existe o quê? O Espírito Santo. Então, basicamente, o que eu estou tentando dizer é que a comunhão, meus irmãos, é um indício de boa espiritualidade. Ou seja, onde existe Espírito Santo, o que existe? Existe fé, existe amor, existe esperança e existe também comunhão. Então, quais são os sinais de que a nossa vida com Deus está indo bem? A resposta para isso é comunhão. É exatamente isso que acontece. Se você prestou atenção no que o apóstolo Paulo disse aqui, você vai entender por que ele menciona os Tessalonicenses constantemente quando ele ora e dando graças a Deus. Porque ele identificou esses pontos através da comunhão. Eu vou tentar provar isso para você ao longo desses versículos, mas até o versículo de número 3, o apóstolo Paulo coloca para nós essas características. E aí no versículo 4 ele diz assim, que todas essas coisas fazem com que a eleição deles fosse reconhecida. Olha que interessante. Paulo fala, essas coisas que vocês vivenciam, prova que vocês são salvos. Prova que vocês foram eleitos para a salvação. E essa é uma situação, meus irmãos, que deve o tempo todo fazer com que nós reflitamos. Porque a salvação, se é Deus que dá, é Ele que pode dizer também onde existe e onde não existe. E a evidência da salvação, a evidência da eleição, é essa vida que o apóstolo Paulo está tentando ensinar para os Tessalonicenses. A salvação se prova. Paulo se preocupa com a questão da comunhão, porque para ele a salvação precisa ser o tempo todo evidenciada. O Espírito Santo, quando age de forma coletiva. Ele não transforma um indivíduo, mas ele transforma um grupo de indivíduos. E é isso que fica claro aqui para nós quando o texto está sendo exposto. E aqui, irmãos, eu estou indo com bastante calma, porque eu quero que vocês percebam o quanto isso é profundo. Mas antes de nós caminharmos no texto em específico, eu vou pedir para vocês abrirem lá no livro de Hebreus agora, por favor. Lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 10, é um dos textos bíblicos que, nesse tema, eu acredito que nos lança uma certa luz para que nós entendamos que não é só Paulo, mas todos os autores do Novo Testamento concordam com isso aqui.
Hebreus 10, 19 a 25, que é um texto que a gente conhece super bem e tal, mas eu vou ler aqui para que vocês entendam onde eu estou querendo chegar. Hebreus capítulo 10, do 19 ao 25. Esse eu vou ler porque eu quero fazer umas ênfases aqui na leitura, que se você tem caneta aí, se você tem alguma coisa para marcar, eu acho que esses dois textos são correlatos de uma maneira que você vai achar muito interessante. Quer ver só? O livro de Hebreus fala para a gente, no capítulo de número 10, sobre o fato de que o sacrifício do Antigo Testamento precisava ser repetido constantemente para que o povo entendesse a ideia da redenção por meio de outro. E aí ele diz, o sacrifício de Cristo é definitivo, é uma vez só, porque ele foi perfeito. E quais são as consequências desse sacrifício perfeito de Cristo? Versículo 19 em diante, acompanha a leitura. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Parei um pouquinho e pergunto para você. Qual é a primeira consequência, meus irmãos, que é dita aqui pelo autor da carta aos Hebreus do sacrifício de Cristo? O versículo 19 fala qual é. Tendo, pois, irmãos, o quê? Intrepidez. E essa intrepidez é para que a gente entre aonde? Para entrar no Santo dos Santos. Os irmãos se lembram o que é o Santo dos Santos? Se você pensar no tabernáculo do Antigo Testamento, é aquela parte que ficava além do véu, que tinha entre 5 e 10 centímetros de espessura, que era onde acontecia os sacrifícios no templo. Só os sacerdotes poderiam entrar ali. Por que nós podemos entrar? Porque esse Jesus que derramou o seu sangue é o grande sacerdote, porque o sacrifício dele foi perfeito. Então, a ideia de reconciliação aqui para o autor aos Hebreus é possível apenas por causa do que Cristo fez, porque ele derramou seu sangue perfeito e consagrou um novo e vivo caminho que ele... E veja aqui o versículo 20. A gente sabe que o véu se rasgou. O Evangelho nos conta que foi uma das primeiras coisas que aconteceu antes de Cristo efetivamente ressuscitar. Mas olha o que diz o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou aonde? Olha aqui, olha como isso aqui teologicamente é interessante. O versículo 20 fala assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, aonde? Pelo véu, isto é. O que o autor aos Hebreus fala? Pela sua carne. Ou seja, a ideia que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, meus irmãos, não é que simplesmente que o véu se rasgou, então qualquer um chega na presença de Deus. A questão aqui é que o véu mudou. O véu não é mais aquele, mas o véu quem é? É Cristo. Ele é o meio pelo qual nós chegamos. Então não pense que a sala do trono de Deus está aberta, não pense que o lugar onde Deus está, que é inacessível, agora se tornou acessível, e cada um chega lá subindo uma escadinha ou fazendo os seus meios para chegar lá, e o lugar que antes, se qualquer pessoa que não fosse o sacerdote entrasse, era queimado, hoje todo mundo pode entrar e fazer o que quiser lá dentro. Não. A questão aqui, irmãos, é que existe um outro véu. Esse véu é o Senhor Jesus. Esse véu é a presença de Cristo. Agora, se é Cristo, então a maneira de aproximação é interessante. O versículo 22 fala que nós temos que nos aproximar. Só que como que é essa aproximação? Aproximemo-nos com o quê? Com sincero coração. Aí ele fala, em plena certeza de quê? De fé. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Entenda, fé aqui, o que é? É o que faz com que eu me aproxime de Cristo e, sinceramente, faça o que com o meu coração? Purifique. Isso é fé. A fé é a ideia de que você pode se aproximar desse Deus para que você consiga corrigir o que te separa dele. Fé não é simplesmente chegar, sair e ir embora, mas fé é o que faz você permanecer, é o que faz você trabalhar para que você seja purificado. E aí, meus irmãos, depois, olha só o que acontece aqui. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Aí o versículo 23 fala o quê? Guardemos firme o quê? A confissão de quê? Da esperança. E observe que tanto para Paulo em Tessalonicenses quanto para o autor aos Hebreus aqui, a esperança é firme. Não é? É uma característica da esperança.
Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aí o versículo 24 fala: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Os irmãos perceberam que o amor aqui, na linguagem de Hebreus, é a última coisa? E por que é a última coisa? Porque quem traz esse conceito de amor, quem faz com que esse amor surja no meio da igreja, é Cristo. E aí qual é a consequência final? O versículo 25 fala o quê? Não deixemos de fazer o quê? De congregar-nos. Os irmãos perceberam a ideia da comunhão aqui? A comunhão tem um propósito. A comunhão serve para alguma coisa. E para que a comunhão serve? O versículo 25 fala assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos o quê? Admoestações, e tanto mais quanto vedes que o quê? O dia se aproxima. A ideia aqui, meus irmãos, é que tanto para o autor aos Hebreus, quanto para Paulo, quanto para todos os autores do Novo Testamento, a comunhão é o que mantém você num caminho de busca de purificação. Por que toda pessoa faltosa em relação à palavra de Deus abandona a comunhão? Por quê? Por que às vezes, quando nós nos encontramos numa situação em que a nossa consciência nos acusa de alguma coisa, nós resistimos em estar na casa de Deus? A gente pensa assim: hoje eu não estou bom para ir na igreja. Por quê? Porque o que acontece na comunhão, meus irmãos? Por que nós estamos aqui? Porque nós estimulamos um ao outro para que nós nos aproximemos desse véu que é Jesus Cristo com o coração sincero. A ideia aqui é que a sinceridade da fé não é individual, é sempre coletiva. Você não chega na presença de Deus sozinho. Você precisa de um sacerdote. E esse sacerdote representa o povo e não você, sozinho. Eu quis fazer esse lance aqui com Hebreus, porque em Hebreus a coisa é mais teológica. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo menciona isso e começa a pontuar outras características. Mas o que eu queria mostrar para você é que Paulo começa exatamente no ponto que Hebreus também passa. O sacrifício de Cristo é aquilo que causa comunhão. Por que nós temos que viver juntos? Porque é bom, porque é gostoso. Não! Nós temos que viver juntos porque nós temos uma expectativa pela volta de Cristo. E essa volta de Cristo demanda uma preparação. E sozinhos nós não vamos conseguir nos preparar para a volta de Cristo. Então, uma igreja que vive conjunta é uma igreja que está conjunta num mesmo propósito que é a espera pela volta de Cristo. Essa é a finalidade da comunhão, meus irmãos. Essa é a finalidade da comunhão. E até eu quero dar um testemunho para você aqui. Não pessoal, mas de coisas que eu ouvi e que eu formulei uma tese que eu queria compartilhar com você. Às vezes, nas nossas famílias de sangue, acontece lá alguma coisa que um fica brigado com o outro. Já aconteceu isso com você ou com alguém que você conhece? Quando acontece isso, o que acontece com a família? Se tem um irmão brigado com outro irmão, quando dá a festa de Natal, o que acontece? Cada um faz a sua, separado, né? Aí acontece que enche a paciência, aí eles começam a pensar assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos pôr uma pedra em cima disso aí, vamos viver a partir daqui uma nova história, vamos caminhar junto daqui por diante. Quanto tempo isso dura? Dura pouco, né? Porque a ideia é que nós não vamos viver juntos apenas fingindo que não aconteceu nada. Não, vamos caminhar junto aqui, vamos andar junto, vamos fazer as festas junto. Você esquece que eu fiz para você, eu esqueço que você fez para mim, e assim nós vamos seguindo adiante. Adianta isso? Não adianta. Por que não adianta? Porque o coração sincero não foi tratado. Porque o motivo que levou à separação não foi tratado. A ideia aqui, meus irmãos, não é que nós vamos viver juntos apenas porque é gostoso vivermos juntos e mantermos laços afetivos com as pessoas que a gente gosta. Aqui a questão não é essa. Aqui a questão é que a comunhão serve para que nós, meus irmãos, nos preparemos juntos para a volta de Cristo. É por isso que a pessoa que abandona a comunhão da igreja é uma pessoa que está passando seriamente por uma disciplina de Deus. Porque o que essa pessoa está fazendo? Em vez de ela se submeter aos critérios bíblicos, com os irmãos que Deus colocou no caminho dela, ela está vivendo o seu próprio. Então, em vez de viver com admoestações constantes, essa pessoa está vivendo ao léu. Quando uma pessoa abandona a comunhão da igreja, essa pessoa mergulha de cabeça no mundo. Não através, assim,
talvez de pecados e pecados, mas essa pessoa começa a desenvolver uma ideia de que ela está sozinha, e de que ela sozinha é que importa. E mesmo que você não tenha abandonado a comunhão da igreja, essa mentalidade de que você está sozinho e que o que importa é você, é o que distancia você do ideal bíblico de comunhão. Porque se você é o que se admoesta, você não está dentro das regras que o Novo Testamento dá para que nós vivamos em comunidade. Você não está dentro do propósito de Deus para a sua igreja, porque isso não contribui para que você traga outros. Isso contribui apenas para que você se preocupe consigo. Nós não vivemos uma comunidade onde se eu estou bem, pode morrer o resto que está tudo em ordem. Não é assim que funciona. E é por isso, irmãos, que a comunhão é um desafio para nós e é uma prova de boa espiritualidade. Porque se você mesmo é o medidor da sua espiritualidade, ela sempre estará boa, não é? Se perguntarem para você como é que está a sua vida com Deus, você vai dizer, está ótima. Porque a vida com Deus, a minha, é eu mesmo que comando a minha vida com Deus. Eu mesmo decido quando eu vou ler a Bíblia, eu decido quando eu vou orar, eu decido quando eu vou na igreja, eu decido quando eu vou me arrepender. Mas irmãos, quando você olha você mesmo no espelho, o que você vai identificar? Só o quanto você, na sua cabeça, se acha bonito, se acha arrumado. É interessante a gente fazer isso, porque nessas ocasiões em que, por exemplo, a Lorena esteve aqui, eu me arrumava, eu ia buscá-la, aí de repente ela olhava para mim assim, começava a olhar. E eu acho que quando a mulher faz isso, os homens sabem, né? A mulher começa a inspecionar você assim, e ela começa a olhar para você, e a impressão que dá é que ela está tentando achar alguma coisa errada. E o que é mais legal é que as mulheres acham, né? Elas acham mesmo. Ela pegava assim, arrumava aqui, depois ela passava aqui, viu, tá aqui e tal, e eu olhava e pensava assim, viu, dá para parar com isso? Mas é que quando a gente se olha no espelho, a gente vai, tá bom, tá ótimo. Aí a mulher vem e ela ensina você, olha, tem aqui, tem ali, tem pra cá, tem pra lá, arruma aqui, tá torto aqui, tá fazendo aqui, e a gente não gosta disso, irmãos. A gente não gosta disso, nem com roupa e nem com vida. Não acredito que você falou grosso com aquela pessoa de novo no telefone. Você não tem educação? A gente não gosta de ouvir essas coisas. A gente não gosta de alguém que esteja lá falando, viu, tá errado. A gente gosta de ser essa pessoa, eu acredito. A gente gosta de pegar e ser esse tutor para alguém. Olha, não vai por aqui, viu? É para cá. Não é exatamente assim, do jeito que você está. Você tem que mudar um pouquinho para cá. Você tem que mudar um pouquinho para lá. A gente gosta disso. Mas quando tem alguém no nosso ouvido falando isso, a gente não gosta. E é esse o ponto que o apóstolo Paulo, que o autor aos Hebreus, e que está todo mundo no Novo Testamento falando. A ideia, meus irmãos, é que você perceba uma coisa. Volte lá para Hebreus, se é que você não saiu de lá ainda, mas veja, o versículo 19 começa falando sobre o quê? Falando sobre o Santo dos Santos. E o versículo 25 termina falando sobre comunhão. Santo dos Santos, comunhão. Sacrifício de Cristo, comunhão. Sacrifício de Cristo, vida junto. Admoestação. Então, por que Cristo fez essa obra? Porque Ele quer construir um povo que trabalhe em torno de admoestação mútua. O dia está se aproximando. É para isso que serve a igreja. E aí, meus irmãos, voltando para Tessalonicenses, é o que o apóstolo Paulo está colocando aqui para nós. Olha, eu sei que aí existe uma fé verdadeira. Porque existe amor, porque existe fé e porque existe esperança. E é exatamente aí, meus irmãos, que eu queria me concentrar a partir de agora. Porque a Bíblia fala que a fé dos Tessalonicenses é operosa. O que é uma fé operosa? Uma fé que se desenvolve, uma fé que trabalha. Olha aqui a sequência, abnegação do vosso amor. Uma coisa abnegada. O que é uma pessoa abnegada? Os professores de português aí me ajudem, né? O que é abnegação? Quando você fala que uma pessoa é abnegada, o que essa pessoa é? Alguém se lembra aí? Abnegação tem a ver com esforço, tem a ver com diligência, com dedicação, um amor dedicado. Olha só. E aí a esperança é firme. Tanto em Hebreus quanto em Tessalonicenses, a esperança é firme. E aí o apóstolo Paulo vai falar, esse evangelho, no versículo 5, não chegou até vocês em palavra apenas, mas sobretudo em poder,
no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo diz, olha, aí tem uma fé verdadeira. Porque essas 3 características estão presentes. Fé, amor, esperança. Fé, esperança, amor. Fé vem primeiro. Então, interprete essa questão exatamente como o Novo Testamento faz. A sua vida em comunhão é o que determina qual é o grau e qual é a saúde da sua fé. É a palavra de Deus que fala isso. Se você não vive em comunhão, você não vive com base em admoestação, você não vive com base em ensino mútuo, mas você está querendo ser o seu próprio pastor. Quer ver como o apóstolo Paulo não gosta dessas coisas? Essa coisa do pastor de si mesmo? Eu acho que eu nem vou ler um texto dele, eu vou dar uma variada aqui. Vamos para Judas, meus irmãos, penúltimo livro da Bíblia e do Novo Testamento. Vamos lá para Judas, por favor. Judas tem um capítulo só. Então eu vou ler o seguinte para vocês. A partir do versículo 10. Judas, capítulo 1, né? Que só tem um. A partir do versículo 10. Olha só. Estes, porém, tudo a quanto não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. 3 exemplos do Antigo Testamento de rebeldia, né? Aí o versículo 12 fala assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Qual é a coisa que vem em sequência? Pastores que a si mesmos se apacentam. E tem uma série de outras coisas aqui. Mas você percebeu que para Judas, até mesmo o fato dessas pessoas virem e comerem na mesa dos crentes, mesmo não gostando dos crentes, é um ato que mostra a hipocrisia deles. Eles não gostam dos crentes, eles não querem comunhão com os crentes, eles não querem a admoestação dos crentes, mas eles querem a mesa dos crentes. Eles querem comer a comida dos crentes. E isso, meus irmãos, você pode entender exatamente do jeito que é comum a gente falar. É aquele que gosta de vir para comer. O povo cristão é um povo que é um povo alegre. A gente festeja, a gente se alegra, a gente faz tudo junto. E refeição junto sempre é um ato, e sempre foi interpretado na história como um ato de comunhão. Quando você convida alguém para comer com você, você está, obviamente, partilhando uma refeição, mas não é só uma refeição. Você está partilhando a sua atenção, você está partilhando a sua casa, você está partilhando o seu tempo com alguém. Isso sempre foi um ato de agregar ao longo da história. Agora, esses aqui, que Judas está descrevendo, são aqueles que não querem viver na admoestação do Evangelho, são aqueles que não ouvem as palavras dos crentes, são aqueles que não vivem a vida de santidade dos crentes, mas eles querem comer o que os crentes fazem, e a palavra de Deus ainda fala no versículo 12, que eles se banqueteiam junto conosco sem qualquer recato, ou seja, eles fazem isso, como a gente costuma falar, na cara dura mesmo. Eles não são dos nossos, mas eles estão aqui comendo junto com a gente, como se eles fossem dos nossos. É interessante isso aqui, né? Pastores que a si mesmos se apacentam. Só para você ter uma ideia de quanto isso é negativo, olha a sequência. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Olha como é forte isso aqui, gente. E a ideia é que você tenha exatamente esse princípio. Comunhão, acima de tudo, é evidência de fé comum. E a nossa fé comum busca a admoestação de que o dia do Senhor está chegando. A gente se prepara junto para isso. Por isso que a igreja vive junto. Hoje eu estou falando mais e vocês estão falando menos. Mas a qualquer momento os irmãos sabem que podem me interromper, podem fazer pergunta, podem até tentar discordar, se for o caso, para a gente brigar no bom sentido, biblicamente falando.
Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que o Novo Testamento valoriza muito a ideia de comunhão. Porque se você está junto, você tem um pensamento igual. Você quer a mesma coisa. Essa que é a ideia. Tá? Algum comentário até aqui, irmãos, antes da gente seguir no texto de Tessalonicenses? Não? Então vamos seguir? Volte lá então para a carta aos Tessalonicenses agora, e eu quero falar da parte final aí. Paulo apresenta aos seus leitores o diagnóstico que ele faz da igreja, tá? E outra coisa que essa não podia deixar de falar. Da mesma forma que Paulo reconhece nos Tessalonicenses uma fé operosa e verdadeira, adivinhe só por quê que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele não identifica a mesma fé. Só adivinhe. Abre lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abre lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Quem quiser, faça essa leitura para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Parou? E que não haja entre vós o quê? Divisões. Pode continuar. Parou de novo. Antes sejais o quê? Inteiramente o quê? Unidos. Olha só que coisa. Mas essa união, que união? Paulo está falando assim, irmãos, vocês têm que ir um na casa do outro. Vocês têm que começar a jantar mais junto. Vocês têm que começar a comer junto. Vocês têm que começar a fazer viagem junto. Fiquem unidos. É isso que Paulo fala? Continue, por favor. Veja, o apóstolo Paulo está pensando assim, gente, vocês têm que falar a mesma coisa. Não pode ter divisão no meio de vocês. Ou seja, vocês têm que ser inteiramente unidos. A ideia de inteiramente unido é que não pode existir nenhuma parte diferente, ok? Da minha vida e da sua vida. E aí Paulo vai falar de disposição mental. Ou seja, para você falar a mesma coisa, a mesma língua, por assim dizer, você tem que pensar igual. E o apóstolo diz assim, gente, pensem igual. Olha que ordem interessante. Pensem igual. Vocês têm que pensar igual. Mas as pessoas são diferentes. São. Mas as pessoas que estão sob o domínio de Cristo pensam da mesma forma. Pensam da mesma forma. Têm os mesmos pressupostos para interpretar a vida. Tem. Você viu? Em Tessalonicenses a igreja recebe um elogio. Vocês estão fazendo isso mesmo. Agora aos Coríntios Paulo diz, está tudo errado aí, gente. Vamos mudar. E observe que mesmo na carta aos Coríntios ainda, alguns capítulos mais para frente, o apóstolo Paulo vai falar que a existência, ou melhor, a não existência de comunhão implica em fé imatura. Imaturidade. Se a igreja está cheia de gente que quer seguir ao seu próprio pressuposto, Paulo diz, é imaturidade. Olha o que diz o capítulo 3 da mesma carta, de 1 Coríntios, versículos 1 e 2. Olha só. Paulo vai dizer assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aí Paulo fala no versículo 3 assim, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? É o que Paulo está dizendo para os coríntios. Vocês são crianças, vocês são imaturos. E quando o apóstolo Paulo fala sobre o leite, as pessoas interpretam isso como se fosse assim, a fé básica, né? Jesus é o nosso Salvador e tal. Mas aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ainda que em partes ele queira dizer isso, ele está dizendo assim, lembra do que a gente falou lá atrás? Qual é o primeiro ponto daqueles 3 que marca todos os outros e que origina todos os outros? Fé, não é? Então o apóstolo Paulo chega para os coríntios e fala assim, eu vou ter que começar falando do básico para vocês, de fé. Eu vou ter que começar a falar de fé. Porque sem isso, não acontece nenhuma das outras coisas. Vejam, irmãos, estou dando provas e mais provas aqui para vocês de que o assunto é importante. Dito isso, agora sim, vamos voltar lá para Tessalonicenses, e o apóstolo Paulo
Você vê que interessante, eu e o Jatir não combinamos nada, mas veja o que diz o versículo 6 aqui de Tessalonicenses. Com efeito, vos tornastes imitadores. Olha que interessante. Paulo fala essa questão de imitar para os coríntios, que ele está censurando. E ele fala aqui também. Ele fala, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. E como ele bem mesmo ressaltou, e eu faço as palavras dele minhas também nesse ponto, Paulo não está conclamando ninguém a segui-lo, mas ele está dizendo, se eu sigo ao Senhor, eu sou um bom exemplo. Então, siga ao Senhor, inspirado no que você vê do Senhor em mim. E aí eles receberam, segundo o apóstolo Paulo, a palavra em meio de muita tribulação, mas mesmo assim eles tiveram a alegria do Espírito Santo. Como é que os tessalonicenses receberam a palavra? Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos 17, você vai perceber como que isso aconteceu. Atos 17, de 1 a 9, conta para nós a história de enquanto Paulo estava em Tessalônica, o que aconteceu. E o texto fala, meus irmãos, eu vou tentar fazer um resumo aqui para você, que eles chegaram a Tessalônica, lá tinha uma sinagoga de judeus, Paulo foi até essa sinagoga, e 3 sábados do mês, ele arrazoou com eles, diz o texto, acerca das Escrituras, falou sobre Jesus, e alguns foram persuadidos, versículo 4. Mas os judeus agitaram a malandragem e fizeram com que Paulo fosse expulso da cidade. E aí eles dizem no versículo 6, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Chegaram os agitadores, chegaram aqueles que estão fazendo o mundo virar de cabeça para baixo. E aí é que está a ideia de Jason, né? No versículo 7. Paulo vai falar sobre Jason em alguns outros pontos da sua carta. Mas Jason foi a pessoa que o hospedou lá. E quando as pessoas queriam pegar Paulo, queriam pegar Silas, eles foram atrás de Jason, não acharam Paulo e Silas, levaram Jason. Veja, é assim que a igreja começou. Jason foi preso no lugar de Paulo, porque os judeus queriam pegar Paulo, não conseguiram, eles foram lá na casa de Jason, entraram arrombando a casa, levaram Jason preso, e Paulo fala assim, vocês receberam a palavra, mesmo em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Você percebeu? Jason podia falar assim, não conheço Paulo, Paulo não está aqui, e eu chamo a polícia se vocês continuarem com esse negócio aqui. Mas ele foi preso no lugar de Paulo. Por que alguém faria isso? A igreja é assim, meus irmãos. A igreja é assim. E aí ele vai falar no versículo 7, aqui, de Tessalonicenses, o seguinte, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O que isso significa, meus irmãos? Significa que para Paulo, todo esse efeito de operosidade de fé, de amor abnegado e de firmeza de esperança, se deu num contexto de tribulação. É assim que Deus forma o caráter da igreja. Então, vejam, Paulo fala de uma igreja que vive junta, uma igreja que está ali prosperando nesse propósito, e a ideia é, nossa, então se esse povo vive junto, quer dizer que estava tudo bem. Paulo diz, não foi assim. A história da igreja de Tessalônica não foi essa. A igreja se desenvolveu num contexto de tribulação, e todo mundo se inspira em vocês na Macedônia e na Acaia. Só para você ter uma ideia, as igrejas que ficavam na Macedônia e na Acaia eram Tessalônica, Laodiceia e a igreja de Filipos e a igreja de Colossos. E os irmãos se lembram o que Jesus Cristo falou de Laodiceia? Seu Dito lembra, né, seu Dito? Eu tenho, porém, contra ti que você não é frio e nem quente. Veja que coisa. E Paulo sabia, assim como Jesus também sabia, que aqueles irmãos lá da Laodiceia tinham proximidade geográfica com a igreja dos Tessalonicenses. É como se Jesus estivesse falando assim, vocês tiveram um exemplo aí, vocês podiam ser igual a eles, mas vocês não são. Então, vocês não são nem frios nem quentes. É exatamente aí que você vai perceber o apóstolo Paulo falando, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que lindo isso que o apóstolo Paulo está falando. A fé de vocês ficou conhecida por causa de todas essas coisas que vocês viveram. Então, irmãos, como é que Deus vai tratar a igreja no aspecto comunhão? A resposta? Tribulação. E eu até pergunto para vocês, a gente passou por alguma tribulação recentemente?
E quantas, né? Por que Deus fez isso com a gente? Porque Ele queria nos aperfeiçoar em quê? Deu para entender agora? Ai, mas é tão difícil, a gente se machuca muito. Mas a gente aprende. E a gente aprende o quê? O que nós devemos fazer. Por que isso aconteceu? Como fazer com que não aconteça novamente? Aperfeiçoe a fé, e a fé aperfeiçoará a comunhão. E o apóstolo Paulo diz que o exemplo dos Tessalonicenses era tão bom que ele não precisava falar mais nada. O exemplo falava por si mesmo. Olha que lindo isso no versículo 8. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. E aí por que não? Porque esses irmãos da Macedônia e da Acaia, eles mesmos, segundo o versículo 9, proclamam com relação aos Tessalonicenses o quê? Primeiro, que a ida de Paulo até lá teve uma grande repercussão. E uma repercussão grande por quê? Porque quando Paulo e Silas estiveram lá, conforme o relato de Atos 17, o que os Tessalonicenses fizeram? Eles deixaram os ídolos, eles se converteram a Deus e eles servem o Deus vivo e verdadeiro. Então, fé, esperança e amor redundam em quê? Em deixar os ídolos, em conversão e em serviço. É isso que acontece. Agora, veja como Paulo também, assim como na questão da fé, esperança e amor, ele ordena logicamente as coisas. Para que a gente possa servir ao Senhor, o que a gente tem que fazer antes disso? Se converter. Ninguém serve ao Senhor se converter. Mas isso não é elementar? Deveria ser. Mas para muita gente, o que é servir ao Senhor? É ajudar a, por exemplo, carregar sacola, a carregar cadeira, a arrumar mesa, a trazer tortinha gostosa para a gente comer. Isso é bom, viu? Continuem trazendo, viu, irmãs? Continuem arrumando a mesa, continuem doando cesta básica, façam isso. É bom que se faça isso. Mas para servir ao Senhor, a ideia é que nós precisamos do que antes? De conversão. E para converter-se, o que nós precisamos fazer antes disso? Nós temos que fazer o quê? Deixar os ídolos. E aí eu lhe pergunto, qual é o maior ídolo que o ser humano tem? Por que todo ser humano pode ser um idólatra? Ainda que ele não tenha nenhuma imagem, nenhum santo na casa dele. Porque ele adora a quem? Opa, eu escutei essa resposta aí. A quem ele adora? Esse é o primeiro ídolo. O que Jesus falou para os seus discípulos mesmo? Se você quer vir após mim, você tem que fazer o quê primeiro? Oi? Negar a si mesmo. Como é que a gente quer viver em comunhão se a gente só pensa que o que importa é o que a gente pensa? Não é? Então é o que o apóstolo Paulo está colocando para nós aqui, meus irmãos. Deixar os ídolos é converter ao Senhor, e converter ao Senhor leva ao serviço ao Deus vivo e verdadeiro. E esse serviço causa que efeito? Versículo 10. Aguardar do céu o seu Filho. Você entendeu? Por isso que eu falei essa coisa da cesta básica, da cadeira e de todas essas outras situações que envolvem o trabalho da igreja. A pessoa que faz isso não necessariamente está aguardando o Filho. A ideia aqui é que nós temos que aguardar o Filho. A ideia aqui é que nós temos que ser pessoas que estão conscientes de que todo esse trabalho na igreja vislumbra o quê? Vislumbra aguardar do céu a vinda do Filho. É isso que nós estamos esperando, meus irmãos. É claro que nós temos aqui algumas preocupações pontuais e que eu acho extremamente natural que isso aconteça, porque nós somos assim. Os seres humanos são limitados, os seres humanos são finitos, os seres humanos são limitados a tempo e a espaço. Então, se tem alguma coisa acontecendo na nossa família, tem alguém doente, tem algum problema, tem alguma crise, a gente está voltado para aquilo, porque esse é o caminho do ser humano natural. Agora, tem um detalhe. Nós não podemos perder de vista a ideia de que a história termina com a volta de Cristo. Resolvido esse problema, não tenho mais problema? Não, a ideia é que nós precisamos continuar constantemente fazendo o quê? Aguardando o Filho do céu. Aí Paulo está dizendo aqui, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, e ele nos livra da ira vindoura.
É isso que o apóstolo Paulo está colocando para nós. Então, todo o serviço na igreja, meus irmãos, é motivado por isso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A igreja tem muitos ministérios nos quais você pode servir. E aqui eu já dou alguns exemplos para você. Nós temos aqui o serviço com as crianças à noite, nós temos filmagem, nós temos slide, nós temos arrumação do espaço do templo. A gente tem tanta coisa que você pode fazer, mas tem uma coisa, meus irmãos, que só os crentes e só quem está em Cristo Jesus pode fazer. Se você não está em Cristo Jesus, talvez você se preocupe muito assim com a estética do ambiente. Você pega assim, as cadeiras estão tortas, aí eu quero que as cadeiras fiquem alinhadas, eu quero a centralização, eu quero que tudo fique organizado e tal, e tal. Agora, o crente, quando ele pensa, o crente em Jesus, quando ele pensa a respeito do culto, ele não pensa apenas numa preparação estética, mas ele pensa numa preparação assim, eu quero que as pessoas se convertam, eu quero que as pessoas conheçam a Cristo. E como é que Deus faz com que as pessoas conheçam a Cristo? Pregação da palavra. E a pregação da palavra é abençoada por uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, pela oração. Pela oração. Aqui na igreja, eu não sei se você sabe, mas antes do culto começar, tem uma salinha aqui que fica aberta, onde as pessoas que chegam mais cedo, e aqui é prioritariamente as mulheres, né, oram pelo culto. Não é, irmãs? E eu quero perguntar para vocês que estão orando pelo culto, Deus tem respondido às orações de vocês? Pois é. Então, o que está acontecendo aqui não é resultado simplesmente do trabalho estético do grupo de louvor, de quem está pregando, ou de quem está organizando o espaço, deixando o espaço assim agradável. Mas é uma preparação de gente que está pedindo ao Senhor, vem sobre nós essa noite, fala conosco, transforma corações. E eu acho que esse é o ponto que o apóstolo Paulo está colocando aqui. O diferencial, meus irmãos, do cristão é esse. Você pode se preocupar com alguns detalhes, com a gravata do pastor, com o terno dos presbíteros, nossa, fulano veio e não sei o que, não veio, mas a ideia aqui nós estamos nos preocupando pela volta de Cristo. Nós vamos orar pela volta de Cristo, nós vamos orar para que Deus convença os corações de que Cristo está voltando. Então eu faço esse apelo para você. Todo domingo, já tem pelo menos 1 ano que isso acontece, as salinhas aqui do lado ficam abertas. Chegue mais cedo, ore ao Senhor, coloque o culto, coloque o pregador, coloque as músicas, coloque as orações, e você vai ver que tudo que acontece no culto é maravilhoso, nada mais é do que Deus respondendo a sua oração. Deus ouvindo o que você está pedindo. Esse é o negócio. A gente às vezes pensa que o culto é uma ideia assim de consumir, né? Eu vou ver para ver se eu gosto do culto. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu volto embora, eu procuro outro lugar. A questão não é essa, irmãos. A questão é proclamação da palavra e transformação das pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu vi isso acontecer no meio de vocês, Tessalonicenses. Vocês estão provando a eleição de vocês assim. E essa é a ideia da comunhão, meus irmãos. Nós estamos juntos com um propósito. E esse propósito qual é? Esse propósito é fazer com que as pessoas aguardem dos céus a vinda de Cristo. Cristo está voltando. Que Deus nos abençoe e norteie a nossa comunhão assim, meus irmãos. Que nós tenhamos o desejo, não somente de vivermos juntos, mas que a nossa comunhão tenha esse propósito. Fé, amor, esperança e aguardar firmemente a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.